Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No começo deste episódio, relembro que o livro baseado neste podcast, intitulado precisamente A História Repete-se, e escrito pelo Henrique e por mim, já se encontra à venda nas principais livrarias e sites livreiros nacionais. Passemos agora ao tema do dia. Hoje vamos voltar a falar do 25 de novembro, data de que se assinalam 50 anos. Pela sua proximidade histórica, pela profusão de testemunhos contraditórios e pela sua instrumentalização política, este continua a ser um acontecimento difícil de interpretar e perceber em toda a sua amplitude. Mais do que contar espingardas, forças militares ou seguir as movimentações ao minuto, creio que interessa, sobretudo, fazer uma leitura global e procurar perceber quais as intenções e posicionamentos dos principais protagonistas daquele tempo. Qual o verdadeiro papel do Presidente da República, General Costa Gomes? E de Otelo Saraiva de Carvalho? Também, quais as reais intenções do PCP? E qual o objetivo das forças comandadas operacionalmente pelo então Tenente-Coronel Ramalhianes? Quem as apoiava? Apenas o Grupo dos Nove, o PS e, mais discretamente, o PPD e CDS, ou também setores mais à direita? No fundo, e parafraseando o nosso convidado de hoje, até onde estavam os lados em confronto dispostos a ir? A que distância esteve o país de uma guerra civil? O nosso convidado de hoje é precisamente o autor de Breve História do 25 de Novembro, livro recentemente editado pela Ideias de Ler. É jornalista, tendo passado, entre outros, pela Sábado, Diário Económico, Diário de Notícias e Expresso, estando atualmente na agência Lusa, e chama-se Filipe Garcia. Filipe, bem-vindo ao programa, é um gosto grande receber-te aqui. Olá, obrigado pelo convite. O gosto é meu. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Como base para a conversa que vamos iniciar dentro de poucos minutos, repito agora a parte substancial da introdução ao episódio sobre o 25 de novembro, que teve António Vitorino por convidado e foi para o ar a 26 de novembro de 2024. Começo, pois, por propor-lhe, amigo ouvinte, que faça um exercício imaginativo e procure situar-se no dia 26 de abril de 1974. Se perguntasse a amigos e conhecidos o que esperavam do golpe militar que, na véspera, derrubara o regime autoritário do Estado Novo, ouviria, por certo, respostas muito diferentes, até desencontradas. Nessa madrugada, uma junta militar falou ao país prometendo a realização de eleições livres para uma Assembleia Constituinte e para o Presidente da República, a quem entregaria o poder, e assumindo o compromisso de abster-se de qualquer atitude política que condicionasse a futura Assembleia. Ou seja, a Junta de Salvação Nacional assumiu o compromisso inequívoco que seriam os cidadãos portugueses, através de eleições livres, que decidiriam qual o modelo de democracia que pretendiam para o país e como pretenderiam ser governados. A história prova-nos como, muitas vezes, a dinâmica dos factos subverte o processo de intenções. Logo em julho de 1974, o general Spínola, Presidente da República desde maio, procurou referendar uma Constituição provisória de pendor presidencialista, isto sobretudo para concentrar o poder, travar o processo de independência dos territórios africanos e o crescimento da esquerda do MFA. Esta tentativa foi bloqueada pelo Conselho de Estado e constituiu uma primeira derrota para o general Spínola,
que se viu obrigado a nomear um novo primeiro-ministro, o coronel Vasconcelos, que fora indicado pelo MFA. Independentemente das razões de cada lado, este foi o primeiro desvio ao espírito do comunicado da Junta de Salvação Nacional, que pretendia assegurar um processo sem sobressaltos até às eleições para a Constituinte. O início do processo de independência dos territórios africanos, a crescente politização do MFA e as ambições pessoais tinham já evidenciado as primeiras fraturas entre os novos protagonistas políticos. Estas revelaram-se em toda a sua plenitude nos meses seguintes. Os spinolistas, afastados do poder desde setembro de 1974, quando o general Spínola renunciou à presidência da República, defendiam um regime presidencialista de inspiração caudilhista, ou mais benevolamente, de inspiração gaulista. Por sua vez, parte da ala esquerda do MFA aproximava-se das ideias de democracia popular numa lógica avessa à obediência doutrinária, o que a afastava do PCP. Por fim, os partidos políticos não sabiam ainda o quanto valiam. Em princípios de 1975, a questão da unicidade sindical traçou uma linha de divisão entre o PCP e os outros partidos, ou seja, entre comunistas e não comunistas. A 11 de março de 1975, a mal-sucedida tentativa do general Spínola para recuperar o controle do processo político provocou a radicalização do processo revolucionário. Foi o início do PREC, a altura em que, fundamentalmente, confrontaram-se duas opções de evolução política: ou a instauração de um regime comunista pró-soviético, desejada pelo PCP, ou a instauração de um original socialismo português, via difusa, defendida de forma heterogénea por diversas forças e personalidades de inspiração marxista. Neste ponto, a promessa feita pela Junta de Salvação Nacional de não interferência no processo político estava já esquecida e perdida na desarrumação do tempo. O MFA, incentivado pelo PCP, condicionou a futura Constituinte através do primeiro Pacto MFA-Partidos, assinado 2 semanas antes das eleições. Estas eleições para a Constituinte deram a vitória ao PS e ao campo não comunista, algo que o PCP procurou desvalorizar. Por sua vez, o 4º governo provisório de Vasconcelos avançou sem mandato democrático para as chamadas conquistas irreversíveis da Revolução, como as nacionalizações e as ocupações de propriedades agrícolas. Durante o chamado Verão Quente, o campo comunista, afeto ao PCP, e o desordenado campo extremista da democracia popular, personificado por Otelo Saraiva de Carvalho, evidenciaram as suas incompatibilidades. Álvaro Cunhal, um homem disciplinado e institucionalista, tinha aversão ao improviso e anarquia e, de forma realista, percebeu que, ao contrário de Lenin, não tinha sovietes nem um Trotsky para liderar um qualquer exército vermelho. Este contexto facilitou o trabalho dos militares moderados de esquerda e também do PS de Mário Soares, que defendiam a evolução para um regime pluralista e o respeito pelos resultados eleitorais de 25 de abril de 1975. Noutros cenários, na chamada Rua, extrema-esquerda e extrema-direita seguiam a via condenável da luta armada. Por sua vez, a direita sociológica resistia, sobretudo a norte, apesar da direita partidária ter pouca capacidade de intervenção no processo político. O PPD, por divisões internas e intermitências de Sá Carneiro. Por sua vez, o CDS, não por falta de vontade, mas sim de peso político. Objetivamente, o 25 de novembro de 1975 foi uma vitória do campo não comunista, mais concretamente da esquerda militar e civil moderada. Sendo ao tempo uma das principais linhas de divisão entre o campo comunista e o não comunista, foi pois natural que a direita tivesse aplaudido o 25 de novembro, apesar da reduzida participação direta que teve no movimento. Do 25 de novembro, não saiu uma declaração de princípios como aconteceu no 25 de abril. O movimento protagonizado pelo então Tenente-Coronel Ramalho Yanes permitiu sim que o processo político fosse arrumado,
fez com que os militares voltassem aos quartéis e os civis depusessem as armas. Foi, pois, a vitória do bom senso, mas não o ponto de chegada do processo de democratização que ainda tinha, assim, muita estrada para andar antes de chegar a bom porto. E com esta quase contradição entre uma estrada longa para andar para se chegar a um bom porto, passaria a bola ao Henrique para iniciarmos a conversa com o Filipe. Eu posso iniciar a cola a Filipe, eu posso iniciar a conversa com o Filipe, mas quer dizer, a gente tem que se entender se fala sobre o 25 de novembro ou sobre tudo o que vai a dar ao 25 de novembro, porque isto é uma grande confusão, não é? Quer dizer, há aqui aspectos que são... Eu tenho participado nos debates sobre o 25 de novembro que a Sociedade Histórica de Independência de Portugal está a organizar, e que estão lá militares, eu tive lá o João Soares, a Zita Seabra, quer dizer, pessoas de com uma diversos... estrutura bastante interessante. Exatamente. Um bom programa. E pessoas que participaram, não é? E depois aquilo... A gente começa a falar do 25 de novembro e esta já estamos a falar do 1º de maio de 75, onde não deixaram entrar o Soares, e depois mais para trás do Pacto MFA partidos, em que há uma divisão sobre se é um condicionamento feito pelos militares e o PCP aos partidos, ou se pelo contrário é a forma que os partidos democráticos têm de assegurar a realização de eleições, quer dizer, e têm que ceder aquelas partes porque havia muita gente que não queria eleições, a começar até por uma facção militar larga que andou a apelar ao voto em branco. Agora, sim, a quinta divisão. Chegados ao 25 de Abril, e passando já por cima disto tudo, e pelo cerco à Assembleia da República, e pela greve que o próprio governo faz, que é uma coisa inédita, um governo fazer greve. Chegados ao dia 25 de novembro, há uma coisa que nunca ninguém sabe muito bem. É quem é que mandou avançar e quem é que mandou recuar. Isso é que são as grandes questões. Quer dizer, há uma coisa de Moraes e Castro. Agora, recentemente, o Vasco Lourenço veio dizer que o hotel foi traído pelo Partido Comunista. Sim, o Vasco Lourenço diz isso há vários anos. Sim, está bem, mas agora escreveu. Sim. É a diferença, é que É escreveu verdade. um livro e escreveu. E, portanto, nós chegamos eu lembro-me do 25 de novembro, ao contrário de vocês os dois. O Filipe não tinha nascido. E eu ia para a cama muito cedo. Tu- Dormia muito cedo. Tinha Ias 2 anos. Ias para a cama antes do recolher obrigatório, que foi Sim. instituído, aliás. E, portanto, eu ainda me lembro disso. E há uma coisa que é icónica no 25 de novembro, é que o Durão Clemente está a doutrinar na RTP, que era a única estação que existia. O Durão Clemente está a doutrinar, e eles conseguem cortar a emissão ali naquela emissão de Monsanto, que ainda sim. lá existe, aquela antena da PT enorme. Certíssimo. E passam a emissão para o Porto, onde passam para um filme do Danny Kaye, um filme para rir, aliás. Quer dizer, isso é a coisa Que era mais apropriado. era apropriado. É a coisa mais icónica do 25 de novembro, porque ninguém percebeu muito bem porque é que aquilo avançou a um ponto em que toda a gente achava que ia haver uma guerra civil. O Mário Soares já estava no Porto, os dirigentes do PSD, do CDS, estava praticamente tudo no Porto já. Havia até uma ideia de possivelmente o Parlamento poder ir para o Porto para continuar Sim. os trabalhos. Que, aliás, Mário Soares defendeu. E de repente não se percebe bem, porque ele também às vezes diz que defende, outras vezes dizem que não, e aquilo não se percebe muito bem. Aliás, penso que foi o José Miguel Júdice, ou não sei quem, que chega mesmo quase a Espanha, e às tantas perguntas o que é que a gente está aqui a fazer e voltam para trás para o Porto. Sim. Porque Henrique, só uma coisa, um parênteses rápido. O facto de quando se fala do 25 de novembro se recuar tanto, é exatamente porque, depende da perspectiva, o 25 de novembro foi um ponto final ou foi um ponto de partida? Foi o ponto final de uma coisa e o ponto de partida para outro. Portanto, tem que se falar em tudo o resto. Eu acho que a coisa mais fácil é dizer o 25 de novembro veio fazer uma coisa, quer dizer, a liberdade foi alcançada no 25 de abril, sobre isso não há dúvida, acho que ninguém tem dúvidas, basicamente, que é a liberdade. Agora, a democracia, o conceito de democracia, tal como democracia ocidental, com pluralismo e tal, é no 25 de novembro. Quer dizer, agora, porquê é que quem era contra isto, às tantas, desistiu, é que é a grande questão. Porque também quem era contra isso não era homogéneo. Vai ter que ser o Filipe agora a desvendar isto tudo.
Uma das coisas que eu tive cuidado no livro foi precisamente não me arvorar a desvendar coisas que ninguém sabe e que provavelmente dificilmente saberá. Eu acho que o 25 de novembro é o resultado precisamente do que o Henrique estava a dizer e o Lourenço também, que são uns meses, e então para quem nasceu depois de tudo isso, são uns meses que às vezes contado é difícil de acreditar alguns dos episódios que aconteceram por cá. Era a tal história do manicômio em autogestão, não é? O manicômio em autogestão, o juramento de um batalhão que jura a fidelidade ao povo em vez de ser às instituições. Sempre ao lado do povo. De armas e coração, que foi de resto uma frase que eu tentei meter na capa do livro e o meu editor não deixou. Mas eu acho que é o melhor resumo desse período, que é uma loucura. É o juramento de ralis. É o juramento de ralis. E que é uma coisa violentíssima. Nós passamos por momentos, eu antes de ontem mentalizar-me que vinha aqui falar com vocês a ganhar fôlego, fui confirmar. Nós desvalorizamos, hoje olhamos para trás e quem não conhecer bem a história não percebe a violência que foi este ano e por violência não tem de ser um confronto, mas o cerco ao Capitólio que vimos nos Estados Unidos, o Brasil, duraram 6 ou 7 horas. Sim, foram episódios pontuais. O nosso esteve cercado por mais de um dia sem qualquer força de segurança. Sim. Eu, por acaso, discordo do Lourenço. Eu acho que o PCP é um dos vencedores do 25 de novembro. Porque, sendo que estava a perder influência até à chegada ao dia, que de resto acho que o dia era uma inevitabilidade, fosse o 25 de novembro, o 25 de outubro, ou o que fosse, ia acontecer qualquer coisa. Tinha de acontecer um ponto de ordem à mesa. Eu, quando digo que acho que o PCP é um dos vencedores do 25 de novembro, é porque no dia 26 de novembro o Presidente da República é o mesmo, o Governo é o mesmo, o PCP continua no Governo, o PCP aprova a Constituição, não é ilegalizado. E pelo contrário, Melo Antunes até diz que é indispensável. Pronto, e a extrema-esquerda desaparece. Sim. Filipe, isso só tem aí um ponto, que é, podendo-se, e eu percebendo e concordando em parte com essa perspectiva, só será um vencedor se nós partimos do princípio que não terá tentado interferir no 25, ou seja, que não estivesse por trás do 25 de novembro a tentar um golpe. Se nós pensássemos, e se nós partimos do princípio que o PCP não procurou atuar a 25 de novembro, poderemos considerá-lo como um vencedor. Se nós acharmos que ele esteve por trás de algumas das movimentações, aí, no deve e no haver, poderá ter tido um empate, não é? Certo, mas também aí depende... E eu sinto que tenho uma dificuldade grande em ver que a extrema-esquerda é obviamente derrotada. Sim. Mas isso já fora antes. Não, mas espera lá. Curiosamente, nas eleições presidenciais de 76, que são são o segundo ato político, mas porque há eleições em 25 de abril de 76 para as legislativas. A Constituição é aprovada em 2 de abril de 76, portanto faz 50 anos para o ano. E em junho são as presidenciais. E Otávio Pato é candidato pelo Partido Comunista. Otelo é candidato pela extrema-esquerda. E o Otelo tem mais do dobro dos votos do Otávio Pato. Portanto, quer dizer, enfim, se a gente vir isto por um lado democrático, o PCP também sofre muito com o 25 de novembro. Sofre a ilusão. O PCP já tinha tido um resultado bastante fraco. Tinha o MDP, mas tinha 12 e tal, mais 5 do MDP dava 17. Mas repara uma coisa. O Pato tem 8. Mas repara uma coisa. Aí nas presidenciais há um fator a ter em conta, porque o Otelo era de facto a figura principal da extrema-esquerda e Otávio Pato não era a figura central dos comunistas. Eventualmente, se fosse Álvaro Cunhal, o resultado podia ser ligeiramente superior. Talvez. Eu não digo que se chegasse a Otelo, mas Otelo foi um protagonista e Otelo ainda tinha o lastro da sua participação no 25 de abril. Sim, mas eu também percebo o que tens do Filipe. Quer dizer, tu quando chegas ao 25 de novembro tens duas hipóteses. Ou há uma guerra civil ou não há uma guerra civil. Sim. É a primeira questão. Não há guerra civil. Mas houve ali um momento em que aquilo é por milímetros que não há uma guerra civil. Mas ou o país corta ao meio. Pois. A minha questão é
que até ao 25 de novembro há vários momentos em que se percebe, olhando com o distanciamento... Que as coisas podiam se ter precipitado. Há um quartel fechado no Porto, com militares do Ralis, supostamente, porque isto depois são relatos, a história com base nos testemunhos vale o que vale, não é? Porque os testemunhos também têm que ser... Pronto, e eu tenho muito cuidado tentei ser muito E ele cuidadoso. é licenciado em História na Faculdade de Letras de Lisboa, não é? Numa faculdade qualquer. E há vários momentos em 75 em que se percebe que a guerra está por um fio, pode Sim. estar por um fio. Eu acho que eu evitei. Há coisas em 75 que eu acho que em qualquer outro país Teriam dado guerra. teriam dado guerra. Sim. Nós no 11 de março temos o militar que acabou de bombardear o Ralis à conversa com o Diniz de Almeida. Supostamente o Diniz de Almeida era o mais extrema-esquerda e o mais armado possível. Era o Fittipaldi de O Chaimite. Fittipaldi da Chaimite. E eles estão os dois à conversa e no fim há uns militares que passam para o lado do Diniz de Almeida e ninguém se zanga. E tinham acabado de matar um militar e tinham acabado de bombardear o Ralis e o Diniz de Almeida... Militar esse que não se sabe até hoje quem é que matou. Porque, quer dizer, Olha, essa parte não sei. ficou para a história que foi um tiro dado pelos aviões. Sim. Mas especialistas militares da Força Aérea dizem que as balas que mataram o soldado Luís, era assim o nome do militar, ficou conhecido por soldado Luís, que as balas que mataram nunca podiam ter sido disparadas por um avião. E, portanto, quer dizer, isto tudo é uma grande confusão. Claro, mas há uma coisa que nós não temos tanto em linha de conta quando olhamos de uma forma muito simplista para estas arrumações políticas, é a solidariedade e a mecânica própria e a dinâmica própria dos militares. Porque muitos deles eram amigos entre eles, estando em campos diferentes, como por exemplo Otelo e Ramalhianes, davam-se bastante bem. E tinham combatido todos eles em várias comissões, ou na Guiné, Angola, Moçambique, e a dinâmica deles também é uma dinâmica muito própria, que não tem uma arrumação e uma lógica que os civis, da forma como os civis a entendem. O hotel devolve os comandos Ao Jaime Neves depois do PCP ter tirado, sim, o ter afastado. E depois, já em vésperas do 25 de novembro, há uma reunião dos comandos em que alguém sugere matar o hotel. E é o próprio do Jaime Neves que diz... Nem pensar. Nem pensei nisso. Juízo, porque Mas também há uma carta. é preciso afastá-lo, mas é bom homem. Mas portanto... há uma carta do hotel ao Vasco Gonçalves também, em que diz: meu caro, o nosso caminho conjunto acabou aqui. Isso Acabou é em aqui. agosto. Em que o hotel passa para a oposição também ao Vasco Gonçalves. Mas aí olhando agora para o que seriam os SES, e mais uma vez é impossível, porque de facto este é um tempo que é um caldo muito complexo, praticamente impossível de deslindar todos os nós. Mas partindo do princípio que houve, e parece claro, um afastamento entre a extrema-esquerda e o Otelo, ou os partidários da democracia direta e do poder popular, e os gonçalvistas e o PCP, e por outro, dentro do próprio campo gonçalvista, para mim houve também claramente um afastamento ou um recuar do PCP em relação ao apoio a Vasco Gonçalves, sobretudo a partir de agosto. Isso também parece claro. Há ali uma desintegração no espaço da esquerda. E isso também dá força exatamente nessa altura em que os moderados começam a ter mais força, que é a partir de agosto, com o documento dos 9. Portanto, agosto é ali o mês central em que um poder que supostamente era coeso à esquerda, que integraria gonçalvistas e Otelo e partidários do Otelo, se desintegra e se começa a separar, com o próprio poder político, um partido como o PCP também a recuar, porque percebe, não é difícil, conhecendo a personalidade do Álvaro Cunhal, e já falámos por outras vezes aqui no programa, da importância da personalidade nestas... Até com o Pacheco Pereira. Até com o Pacheco Pereira, falámos nisso, várias vezes falámos nesse sabe tema. Uma coisa ou duas sobre que o Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, com a sua importância, que para ele, a ênfase que tinha a disciplina, sentir-se-ia desconfortável com o rumo que Vasco Gonçalves estava a dar à condução política. E isso é muito claro no discurso de Almada. E a partir daí o PCP recua. Portanto,
a partir de agosto há um auto-enfraquecimento da esquerda e há uma maior organização e uma maior capacidade da direita, desde logo pela liderança operacional do Tenente-Coronel Ramalhianes, do então Tenente-Coronel Ramalhianes, que muito disciplinadamente começa a guisar um plano, o que aliás eu também achei depois muito surpreendente, Filipe, que não era de todo do conhecimento de Costa Gomes. Certo. E Costa Gomes fica bastante surpreendido com este plano do Grupo dos 9, quando o conhece. O que se sabe é que o Costa Gomes é confrontado com o plano feito. Pois. Não, Aparentemente terá sido isso. não o chamam para assinar, não é informado quando é confrontado com o documento já assinado, eu julgo que, salvo erro, até já pelo Jaime Neves, porque o Jaime Neves está na segunda, não é dos primeiros 9, mas é dos 18, porque ao fim do dia há um segundo papel já assinado por outros. Mas eu ia recuar. Aliás, aí. o Ramalhianes também não é dos 9 originais. Não é. Não é. Eu lembro perfeitamente, eu posso dizer os 9 originais. Eu ia só ir recuar um ponto, se me permitem, que Lourenço referiu aí, que é uma coisa que não se percebe no 25 de novembro, que eu julgo que ninguém afirma perentoriamente, é o que é que eles de facto queriam. Sim, o objetivo de cada lado. Porque planos de golpes de Estado, eu passo a piada, eu acho que até no Benfica devia haver. No Benfica e no Sporting, o Benfica e o Sporting deviam ter um plano de golpe de Estado. Sim, mas na altura, em cada café havia um plano de golpe de Estado. Pronto, eu tenho zero, não gosto da expressão, mas tenho poucas dúvidas que nos dias antes do 25 de novembro há uns plenários numas universidades onde estão carregados de SUVs. Seguramente, claro, houve gente a levantar-se e a dizer, mas porquê é que não pegamos nas armas e não paramos em São Bento ou no Palácio de Belém? Os SUV eram soldados unidos vencerão. Pronto. Exato. Ninguém percebe o que é carregados de SUV. Mas só mais um ponto aqui sobre os SUV, é que os SUV são de inspiração trotskista. Sim, aquilo também fica uma confusão. Inspiração, não sei. De base trotskista, ou seja, não era um braço nem do PCP nem da extrema-esquerda, era uma coisa ali, uma via intermédia. O militar encapuzado que faz a conferência de imprensa era sem dúvida trotskista e eu posso afirmá-lo sem dúvida nenhuma, penso que o Filipe também o conhece e portanto... Pois. Eu não, mas vocês depois dizem quem é em off. A gente em off diz quem é, não vale a pena agora estar a desassossegar um velhote que está... Sim, que está na reforma, no gozo da sua reforma. Casa. Pode ir comprar o livro. No romance da sua casa. Se comprarem o livro, Agora, há uma coisa que é assim, vocês... Uma outra tese agora, completamente... Para algo, como dizem os Monty Python, agora uma coisa completamente diferente. Vocês reparem a data em que nós estamos a falar, 11 de novembro. Faz 50 anos da independência de Angola. Sim. Há também quem sustenha que o interesse do Partido Comunista em era ter apenas, minimamente umas certas rédeas de poder em Portugal tinha a ver com a independência de Angola, porque eles sabiam que nunca, nem a União Soviética permitiria, e muito menos os Estados Unidos, que Portugal tivesse um governo, digamos, da área e influência de Moscovo. O que já não acontecia em Angola. E, portanto, que eles, a partir do 11 de novembro, começaram a desinvestir. Certo. Coisa que a extrema-esquerda estava nas tintas, porque a extrema-esquerda também era contra o chamado social-fascismo e neo-revisionismo, que não era outra coisa senão a União Soviética. Henrique, só ia acrescentar a isso. Inteiramente de acordo. Também parece que o grande objetivo, assim, o objetivo imediato do PCP era chegar ao 11 de novembro e a independência de Angola e que o poder fosse entregue ao MPLA. Agora, o PCP também não quereria de forma nenhuma, por toda esta dinâmica do processo revolucionário, que a extrema-esquerda tomasse a dianteira. E daí eles irem, mesmo que ambiguamente, alimentando, até porque há aqui uma outra questão, é que para além desde o verão, vários regimentos nos juramentos de bandeira se terem pronunciado por um lado ou por outro, ou pelos moderados, ou pela esquerda militar, havia armas nas mãos de civis. E isto é que é verdadeiramente perigoso, e isto é que pode ser verdadeiramente o rastilho de uma guerra civil absolutamente incontrolável. Os serviços secretos norte-americanos, por exemplo, nunca colocam o cenário, e é incrível como, lendo os relatórios dos serviços secretos que são feitos 1 ou 2 meses antes, como aquilo de facto eles sabiam ler bem a sala, por assim dizer.
eles nunca colocam a hipótese de haver uma guerra civil muito extensa. Sim, Porque o país é pequeno, porque as armas são poucas, porque colocava o cenário de 2 semanas E de porque são todos confronto amigos. de operações a meio. O problema é que os militares eram todos amigos. Claro. Deixa-me contar aqui uma coisa que eu vi lá na Cidade Cheia, que eu estava a falar o atual coronel, na altura, acho que era qualquer coisa, era major, ou uma coisa, o José Eduardo Sanches Osório, que Sim. tinha sido acusado de ser de extrema-direita, fascista, não sei o quê, do Partido da Democracia Cristã. e que esteve na pontinha no 25 de Abril. Exatamente. Como E major. é o único sobrevivente da Comissão Coordenadora do MFA na Pontinha. Sim, é o sim, único. sim, é o único. Bem, mas ele então... Fundador do PDC. Sim, e ele então, ele diz que nunca foi fascista na vida, mas e é verdade, nunca foi, eu lembro-me dele muito bem. Mas enfim, na altura foi acusado, também era muita gente acusada de ser fascista. Sim, isso é retórica, ainda hoje em dia se era usa. retórica. Mas ele tem um mandato de captura, não é? Tanto que ele foge Claro. do país. Claro. E ele, entre fugir do país e o mandato de captura, ele refugia-se em casa de quem? De uma das pessoas que tinham ordenado a captura dele. Porquê? Porque eram muito amigos da tropa. Quer dizer, Claro. porque em Portugal toda esta malta não é pejorativo, toda esta, eles próprios Todos esses camaradas, não é? todos esses De camaradas armas. de armas, no fundo, eram amigos. É por isso que o Há um- hotel é Henrique, amigo de e não só Spínola. eram amigos, como o- lutaram durante várias Sim. comissões no mesmo palco, nos mesmos palcos e do mesmo lado. Há um livro do Alpuim Galvão, esse sim suspeito de ser de esquerda, não é? Não, isso era mesmo fascista. Esse era papel passado. Há um livro do Alpuim Galvão que eu li que é bastante interessante e em que ele conta como tem de fugir. Sim, A para a seguir- Espanha. Para a Espanha, a seguir ao 11 de Ele março. foi para a Espanha. Conta ele que no dia a seguir a chegar a Madrid, pega no telefone e liga para o Vasco Gonçalves e diz-lhe, olha, então, posso voltar para casa ou não posso voltar para casa? E o Vasco Gonçalves diz-lhe Bem, é cedo, não é é? cedo, é cedo, não venha já, deixa de estar aí. E depois o Alpuim Galvão ainda conta outra. Isto é hilariante. Epá, mas 70 é o ano. Quando eu a escrever o livro, houve momentos que eu pensei assim: eu tenho de refriar aqui a escrita porque senão parece que estou a brincar com coisas sérias. Pois. Porque o Alpuim Galvão a seguir liga para o hotel, conta ao próprio, a dizer: estão a ameaçar a minha família, mas está tudo maluco, tenho de ir a dar tiros a pessoas. Resolves isso. E o parágrafo a seguir é o Alpuim Galvão a dizer: pá, o hotel, felizmente, resolveu isso, nunca mais chatearam a minha família. Pois. Pois é. Pois, há aqui uma lógica entre militares que escapa muitas vezes à análise. Há um livro feito logo em 76 pelo Cesário Borga e por mais 2 jornalistas. Um deles está em Monsanto e quando os comandos estão a subir, Que é o Alvorada em Abril, estás a falar desse. sim, Isso é com o som, de facto, mais está-me a dois- falta, não queria ser deselegante, mas está-me a faltar o nome dos outros 2. Eu, por acaso, sei, já te digo. Quando eles estão a subir para Monsanto, dentro do quartel ocupado, Avelino A hora- Rodrigues e Mário Cardoso. salvo erro. talvez, Avelino, Avelino Rodrigues é de É. certeza. a instrução é ninguém dispara porque eles são camaradas de armas. Pois. Hoje pinta-se o 25 de novembro como uma coisa muito extrema e era o que eu ia tentar dizer há pouco. E eu acho que, de facto, é a extrema-esquerda e o PCP mais à boleia, na minha modesta opinião, mais à boleia da extrema-esquerda do que próprio para não perder Ir a reboque. Foi a para reboque. não perder o comboio, por assim dizer. Eu acho que há ali uma exibição de força. Eles estavam a perder influência, estavam a perder força nas instituições políticas, nas regiões militares. Aliás, eles dizem que a causa próxima foi uma revolta contra o novo chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Queria extinguir os paraquedistas. Queria extinguir os paraquedísticas e, portanto, uma recomposição nas cadeias de comando. É uma das vantagens Sim. que ver isto passados 50 anos é a gente ver a temperatura e o fervor com que tudo se discutia na altura e imaginar que se chegava a 1500 paraquedistas e lhes dizia: vocês agora acabou. Pois. Mas Aliás, tinha sido o que tinha acontecido com os comandos no verão. Mas Sim. atenção, E depois de o hotel repôs. de qualquer modo, o 25 de novembro, teoricamente, começa por uma sublevação de paraquedistas, Certo? mas os Exato. paraquedistas não tinham aviões, porque os aviões estavam todos a cortegaça. Porque aí O que era uma coisa também. Porque há um plano.
há ali um plano. Agora, eu acho é que porque eles não ocupam 6 ou 7 bases em 2 horas, Certo. sem estarem minimamente quer dizer, Organizados, claro. não é às 5 da manhã no Copcon ou na 5ª Divisão que o Lourenço diz, eu vou para a 25 de Abril, e o Henrique diz, eu vou para a 1, então pronto, então eu vou dar cabo do de Monsanto. Não é? Não, claro que não. Claro que não. Há também uma longa tradição em Portugal e também agora, em Espanha. Desculpa, Lourenço, deixa-me só... Agora, que todos os relatos dizem que eles, depois de entrarem nos quartéis, ficam rigorosamente sem nada para fazer. Sim. Não há um segundo passo. Há uma... Os aviões tinham sido todos mandados. Os aviões para a estavam Corte de todos na Corte de Graça há E 15 isso foi dias. o chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Estava Por isso é que tudo lá eles o em queriam cima. substituir. Claro. Mas é interessante porque Tudo lá em cima. até no que é a nossa dinâmica histórica. Mas espera lá, isso quer dizer que ele também já sabia que ia haver um golpe? Eu acho que... São quer coisas dizer de prevenção. Estava toda a gente a fazer o golpe e... Eu acho que estava toda a gente a fazer um golpe. Ou toda a gente a evitar que o desfizessem, porque aí a deslocação de aviões é para evitar... Há uma frase que, salvo erro, é o Vasco Lourenço que me diz que é quando discutem no Palácio das Laranjeiras, há uns elementos no grupo dos 9 mais radicais que dizem vamos para o Porto, deixamos a extrema-esquerda em Lisboa, eles instituem a Comuna de Lisboa, nós já lá temos os aviões e depois descemos. Não marchamos, mas voamos para Lisboa. Aí literalmente marchavam. Sim. Agora, e é o Vasco Lourenço aí que diz juízo. Isso dá guerra. Porque se eles fecham aqui, para a gente para entrar a seguir, isso dá guerra. Claro. Agora, há durante meses a fio um encostar da extrema-esquerda aos lugares menos influentes. No dia 23 para 24 de novembro, eles preparam-se para tirar o hotel da região militar de Lisboa, que era a única da extrema-esquerda. Já tinham tirado. E substituir pelo Vasco Pelo Lourenço. Vasco Lourenço. É de 23 para 24. Eles fazem 2 conselhos da Revolução. E foi isso que despoltou, não? Acaba por ser o rastilho. E o hotel diz-lhes, os meus homens não vão aceitar isto. Pois. E, Filipe, é importante nós referirmos que nessa altura a 5ª Divisão Militar, que era afeta ao PCP, já tinha sido extinta. Era Por quem? Gomes. Por quem a tinha criado? Que foi Costa Gomes. Costa Gomes criou-a ainda como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e extinguiu-a como Presidente da República. E aí o facto do Presidente da República ser um militar... E era também chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E continuava e acumulava a função. Mas o Copcon ainda estava em efetividade de funções. Só depois é que é extinto a seguir. E só aqui mais um pormenor interessante é que, desculpa, Lourenço, o Copcon, se o hotel perdesse o comando da região militar de Lisboa, perdia o controle sem armas, ficava sem força. Sim, sim, e depois há aqui um outro ponto interessante. Mas isso foi decidido, quer dizer, ou seja, isso chegou a ser decidido. Foi. Porque também é bom não esquecer que eu acho que é no final de agosto, lá está a gente um bocado a andar para trás, mas isto tem que se andar. É impossível não fazer. No final de agosto, numa assembleia do MFA, a esquerda perde. E ganham os moderados, ganham o Vasco Lourenço, o Pesará, o Charais, o Sousa Castro, o Vítor Alves. É 5 de setembro, é em Tancos. Pois, é em Tancos, exatamente. E portanto, é setembro, é 5 de setembro. E portanto, quer dizer, aquilo já estava a correr mal para a esquerda militar. Claro que sim. Tanto a mais esquerda que militar já estava dividida. O Sousa Castro, que é um dos 9. É um dos 9. E é da metade de cima dos 9. O Vasco Lourenço também. Certo. Muitos deles apontam a essa Assembleia como o verdadeiro golpe. Pois. Porque é aí que a balança de poder pende verdadeiramente para os moderados. E depois há aí uma outra coisa que eu já estou aqui a tentar dizer há algum tempo, que é o seguinte. Em Portugal e também em Espanha, mas em Portugal, toda a nossa história desde o século XIX faz muito com base a intervenção do Exército é muito baseada em pronunciamentos. Exato. E estes pronunciamentos não são golpes. Ou seja, não são golpes em que efetivamente há troca de tiros ou há conflito. São manifestações de força. Pronunciamento, por definição, é isso. E o que se estava a passar neste momento era uma tensão muito entre forças especiais, comandos, fuzileiros e paraquedistas. Basicamente, são as tropas especiais onde se contam espingardas.
São principalmente estes regimentos. Depois haverá outros que, obviamente, são importantes. Eu não sou especialista na área militar, mas passa muito por aqui, por esta tropa de elite. E por manifestações de força. A guerra civil poderia, eventualmente, estar em equação exatamente por essa característica que é, naquele momento havia, para além de um ambiente muito exacerbado, armas na mão de civis e esses estavam fora de controle. Ou pelo menos esse poder popular estava fora de controle e também, e é isso que acaba por escapar ao controle, tanto o poder político como o poder militar. Como dizia o Portanto, Hotel, as armas estão em boas mãos. Estão em boas mãos. Exatamente, mas acaba por fugir ao controlo de uma cadeia hierárquica e institucional. Mas, por exemplo, E aí o a Costa PCP Gomes é fundamental. Mas o PCP, ao que se sabe, no dia faz tudo para que não... Em Almada... Não, ele manda como é que se chamava o controleiro dos militares, o Jaime Serra. Sim. Não é? O Eles Cunhal proíbem- manda recuar o Jaime Serra. Eles Isso mandam aí, o Jaime recuar. Serra manda recuar um Em tenente. Almada, Pois. o quartel está cercado por populares a dizer armas. Armas. Queremos armas. E eles não dão. E esse é o verdadeiro perigo, é porque todos os partidos tinham armas. Todos os partidos tinham PS, armas. PCP, PPD, não sei se o CDS teria, mas VT. extrema-direita também, extrema-esquerda. Havia uma série de civis com armas. E isso, que muitas vezes não é tão valorizado nesta equação do que era o perigo de uma potencial guerra civil, para mim é extremamente Mas sabe importante, porque as unidades militares, apesar de obviamente ser uma grande efervescência, muitas delas até realçavam, sobretudo as de esquerda, estamos aqui e toda esta ação decorreu em grande disciplina revolucionária, como eles diziam. Ou seja, uma unidade militar... Não te esqueças que havia os comitês de defesa da Revolução, que eram justamente para ser armados pelos quartéis se fosse preciso. Pois. O- Mas Os quando quartéis quando as armas chegam a nunca deram. civis, o perigo é muito maior do que quando estão só na mão dos... Isto Mas parece lá o- paliciano, Mas mas aqui, aqui- isso mas é é verdade. óbvio, não é? Eu tenho no livro o testemunho de um militante comunista, comando, por acaso, que no dia 25 de novembro, armado, é chamado para ir defender a sede. E já é chamado para defender a sede. Já não foi chamado para nada de Para atacar ninguém. Para atacar ninguém. Era Já para foi defender chamado a sede. para defender a sede. E o PCP, eu não sei até que ponto é que o PCP, do ponto de vista individual, não seria o partido com menos armas. Porque a Pois, lógica deles... nunca saber... A lógica, e aí foi o Raimundo Narciso que me contou, era, acontece. nós não precisávamos, nós, PCP. Entenda-se, de ter armas. Porque como tinham os quartéis, como tinham as CDRs, se for no dia em que fosse preciso, E eles por isso é iam que eu me buscar lembro- armas aos quartéis. eles chegavam às armas rapidamente. O testemunho que eu tenho no livro, ele diz-me, eu tinha uma metralhadora, 2 explosivos, uma pistola, tinha tudo sempre na mala atrás do E carro. ele era o líder da ala militar do PCP. Não, este não. O Raimundo Raimundo Narciso. Narciso. Não, mas esta história não é do Raimundo Narciso, é o sim, que, é o que então- vai para a sede. Pois, E ele diz, pá, aquilo era uma loucura, porque nós éramos 20. Uhum. Se aparecesse um batalhão de comandos, o que é que nós estávamos ali a fazer? Não Pois. íamos fazer nada. rendiu. E tínhamos poucas armas. Mas depois tem ali uma parte que é: tivemos sempre a sensação de que se fosse preciso, elas apareciam. Pois. O E é PS natural que aparecessem. O PS também está aí a história, quer dizer, ainda há 50 metralhadoras enterradas e bem guardadas. Sim. Aliás, o PS é o único que, quando vai devolver as armas, que é o Edmundo Pedro, é preso. É preso, quer dizer, Porque leva armas. essa história também é pre- digna de... Sim, essa também é de gargalhada. Quer dizer, ele vários meses depois é preso e ele, Anos. aliás, ganhou Eu acho que um anos, certo, como é que é dizer, para não falar, ficou danado, como diria o Gouveia Melo, porque o Ianes nunca testemunhou por ele. O próprio Soares e o Manel Alegre, que era o chefe da segurança do Partido Socialista na altura, que é uma coisa que é extraordinária, como é Sim. como um poeta Não, lírico é o chefe da não segurança. parece ser vocacionado para... Isso para a agora área. não sabes, ele tinha estado em Argel, tinha tido Talentos. os seus treinos. tinha Talentos tido os seus ocultos. treinos. Passo novamente a publicidade, a história que eu tenho das 50 armas enterradas, o pelos militante, socialistas. sim, Sim. diz que o Soares e o Alegre não sabiam das armas.
Pois, é possível. Mas que não gostavam da ideia das armas e que as armas tinham sido arranjadas à revelia. Ou sem o conhecimento. Talvez não há revelia, mas sem o conhecimento. Agora quem quiser... Fui muito amigo do Mário Soares, ele nunca me disse que sabia das armas, mas eu acho muito improvável. O Edmundo Pedro, não é uma pessoa qualquer, era o Edmundo Pedro, filho do Gabriel Pedro, que era um herói do Tarrafal e dessas coisas todas, e que se dava lindamente com o Soares. E tal, ter aquelas armas todas e o Soares não sabia, quer dizer, o Soares, se calhar quando ele queria contar a história tapava os ouvidos, mas já sabia o que era. Assobiava. Aliás, porque na altura, como tu disseste, Filipe, toda a gente tinha armas. Toda a gente tinha armas. Menos eu nunca tive. Eu também ainda não tinha possibilidade de ter nascido. Eu só tinha de brincar também. Mas eu também não sei até que ponto é que as armas não jogam para os dois lados. Sim. Porque se por um lado é literalmente pólvora, não é? Para se sangarem. Pelo outro lado, eu, por exemplo, acho que o compasso de espera que o Presidente Costa Gomes, na manhã de 25 de novembro, porque ele não faz logo a vontade aos 9, os 9 estavam prontos, e o Costa Gomes faz ali várias horas de compasso de espera até ouvir o hotel e até ouvir o Cunhal. Quero perceber também o que é que eles... E aí é um outro ponto, ponto, se eles se zangam. Ali o meu ponto é assim, o Costa Gomes, naquela altura, hoje passamos a vida a falar de fake news e agora vai passar uma provocaçãozita aqui ao Henrique, que é mais velho. O Henrique sabe melhor que nós os dois que naquela altura as fake news circulavam. Bem, com o nome de boato. Ainda ontem falei de fake news no tempo do João I. Portanto, pronto, dizer, também não foi então no Paneco. Foi no Ferrão Lopes, o Ferrão Lopes também divulga fake news. E portanto, nessa altura não era todos os dias, era a cada hora. A cada hora. Mas na altura chamavam-se boatos. De manhã, o boato é a arma da reação, até havia um cartaz. Mas deixa-me dizer uma coisa, o Filipe acho que diz isso no livro, mas que as pessoas podem não perceber. Nós em casa ouvíamos as comunicações militares pela rádio. Sim. Eu lembro perfeitamente de haver uma manifestação do MRPP, eles diziam Mike Romeo, Papa, que era MRPP, aqueles códigos e tal. A gente ouvia, a gente sabia o que é que eles iam fazer. Isto era, quer dizer, isto visto de hoje é inimaginável. O Presidente Costa Gomes, de manhã, eu quase que meto as mãos no fogo, não sabia o que se estava a passar. E aí vamos a para outro ponto, Filipe. E tem um grupo, Lourenço, desculpa, e tem um grupo de militares moderados, que ele sabe que são moderados, sabe que são os mais influentes do país, porque já controlavam a esmagadora maioria das regiões militares todas. Sim, e que lhe dizem, todas, porque ele dia formalmente todas. Tinha mudado naquele... Todas. Portanto, ele sabe que tem os militares mais influentes ali ao lado. E mesmo assim, eles por volta das 9 da manhã, e de facto aí estou absolutamente mais hora menos hora, porque é impossível de só quem lá estava, e mesmo quem lá estava contou-me versões diferentes, ele faz um compasso de espera. E eu acho que ele faz um compasso de espera para ter a garantia de que o que quer que fosse que estava a acontecer não ia ser fortalecido pelo hotel ou pelo Álvaro Cunhal. Porque aí sim, porque se naquele dia os fuzileiros têm saído, a coisa tinha-se complicado. Claro. Mas o PCP, supostamente é o próprio do PCP que segura os fuzileiros. Sim. Quando me dizem que se o PCP no dia 25 de novembro tentou um golpe de Estado, eu acho que não. Acho que o PCP tinha tido uma oportunidade para fazer um golpe de Estado muito mais facilmente 15 dias antes. Porque tiveram governo, primeiro-ministro, tudo cercado. E os deputados todos. E só puderam sair eles. E entraram. Quero dizer, há uma história deliciosa de um deputado, salvo erro, do CDS, que tem de sair e que é o Jerónimo de Sousa que o traz cá fora, que lhe diz: a tua mulher está doente, acho que acabou por falecer. É o Jerónimo que ouve a história e lhe diz: olha, anda, que tu comigo sais. O deputado da UDP nesse dia vem comer sardinhas para a rua. Confraternizar. Portanto, se eles quisessem... O Américo Duarte. Se eles quisessem tomar... Deputado único. E o primeiro a falar. Foi o primeiro a falar na Constituinte. Sim. Não, mas sem dúvida. Tinham tido ali a oportunidade. Eu acho que ali nunca quiseram. No 25 de novembro há de facto um cenário, e aí o papel de Costa Gomes é determinante, percebê-lo, não é? Que é aquela personagem muito complexa e muito opaca que é Costa Gomes,
qual foi a sua verdadeira importância no 25 de novembro. Mas nesse dia temos de facto um cenário em que Vasco Gonçalves já estava afastado, a quinta divisão tinha sido eliminada, tinha sido riscada, não é? Desmantelada. Havia ainda o Copcon, comandado pelo Otelo, e uma série de forças especiais que era preciso contar de que lado estavam. E o Costa Gomes fez justamente isso, que foi não enviar nenhuma ordem precipitada, mesmo porque tinha acabado de conhecer o plano do Grupo dos 9, não conhecia, não estava a par dele, e chamar, que foi uma jogada bastante inteligente, Otelo e Cunhal, que eram as duas figuras que poderiam provocar uma movimentação que poderia sim desembocar num conflito que seria eventualmente uma guerra civil, de curta duração ou não, mas que seria uma guerra civil. O cenário da guerra civil é colocado logo no verão. Sim. A possibilidade da guerra civil é logo no verão. E até com muito mais propriedade. Eu também estou de acordo. Porque quando há tanto militar uns de um lado, outros do outro, eu tendo a achar que não partem para o conflito. Se for num momento em que uma das alas está muito mais forte que a outra, podes ter confiança para partir para o conflito. Sim. O Costa Gomes, no dia 25 de novembro, liga quartel a quartel a dizer: estás a atender o telefone ponto 1, estás de que lado? Tanto que o momento mais violento é na ajuda e eles não ocuparam nada, eles estavam lá. A polícia militar era dali. Só que não responde. Era o Mário Tomé. O Mário Tomé, que era o segundo comandante, não era? Da polícia militar. O comandante chamava-se Campos Andrada, acho. Andrada. Mas é interessante porque o Presidente da República, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e general, estabelecendo esta cadeia de comando, ele é obedecido. Tal como eu agora estava-me a lembrar desse. Quando estavas a falar desse telefonema. O Vasco Lourenço passa lá o dia a pressionar. Está bem, mas pressionado ou não? Pressionado ou não? Há uma figura. Pressionado em nome dos nossos. Passam todos. Mas há uma figura que é uma figura de referência, pressionado ou não, que é uma figura de referência por ser Presidente da República, por ser general e por ser chefe de Estado-Maior. E que já era antes do 25 de Abril. E que já era antes do 25 de Abril, que é de facto obedecido nesse dia. Essa ideia dos telefonemas depois faz-me lembrar uma tentativa de golpe militar que houve em 81 em Espanha, quando a atuação do rei de Espanha como capitão-general foi exatamente essa. Foi falar para todas as regiões militares e saber de que lado é que estava cada capitão-general das regiões militares. Isso é o 27F, não é? É o 23F. O 23F. É que ele faz isso. Ele centraliza e, como comandante supremo das Forças Armadas, a cada comandante das regiões militares, a cada capitão-general, estás comigo ou não estás comigo? Mas fica no quartel. O Costa Gomes é uma figura estranhíssima. Porque ele, quer dizer, se a gente olhar por um dos lados isto é uma história muito complexa. Eu, aliás, dou-te os parabéns por teres metido nisto. Eu não sabia bem no que me estava a meter. Pois é, o problema de teres nascido depois. Se tivesse falado comigo, eu tinha-te dito. Mas eu fui avisado. É que isto é muito. O teu pai também sabia. Eu fui avisado. Já agora, para quem não percebe, o pai do Filipe foi diretor adjunto de Expresso. Sim, Ou seja, trabalhava comigo. E então, por isso é que eu conheço assim o Filipe também. Agora, a questão é esta: é que o Costa Gomes, olhando por um dos lados, é um homem que praticamente salva o país da guerra civil e tem um papel relevantíssimo no facto de não haver guerra. Mas olhando por outro lado, não se percebe muito bem o que é que ele queria. Porque a sua ambiguidade arrastou as coisas também. E, sobretudo, depois de deixar de ser Presidente da República, quando ele podia, digamos, ganhar os louros desta... Teve desapego. Não, ele vai para a Comissão, como é que se chama? Henrique, aquela isso... coisa da paz e... Que era completamente da União Soviética. Pró-soviética. Completamente. Mas por não era isso... pró. A União Soviética é que mandava que financiava aquilo, sim. É mas por isso é que ele é muito contraditório e é muito difícil de perceber, porque por um lado ele arrastou uma situação ambígua. Por outro, quando ela chegou a um ponto limite, foi ele quem em última instância a travou, com prudência e com inteligência. Depois é desapegado do poder, tanto que não se candidata às presidenciais de 76 e sai discretamente. Mas, por outro lado, também rapidamente iniciou a sua carreira política como subsecretário de Estado do Exército de um governo de Salazar. Como Ministro da Defesa era o Botelho Muniz, e acaba
como Presidente da República no PREC e depois como delegado dessa organização Missão financiada pela para a União paz e Soviética. cooperação, é. Paz e cooperação da União Soviética, pró-soviética. Mas até repara, quando tu terceiro-mundista. dizes que ele não se candidata, eu também te vou dizer uma coisa, eu acho que ele tinha muito poucos votos. Porque o PS, o PSD e o CDS já testavam o Costa Gomes, chamavam-lhe o Chico Rolho, ou Chico Cortiço, ou Chico não sei o quê. E mesmo que o PCP se dispusesse a apoiá-lo, coisa que também não me parece que fosse assim. Bem, a extrema-esquerda também detestava, porque achava. Henrique, mas eu aqui recuaria ao 25 de Abril, Sim. quando o movimento das Forças Armadas, parte, pelo menos, poderia não ser a totalidade, mas parte, queria que fosse ele o Presidente da Junta de Salvação Nacional e ele preferiu que fosse o Spínola. Preferiu ou não? Ou disse, convida o Spínola. Aí sim. Mas Portanto, aí a gente nunca sabe. Lá está, se é para ele ser o Cortiça, sempre ele ser pois, desempregado. é uma figura que continua a encerrar ali uma série de mistérios. Eu, E sinceramente, é a não sei. figura mais enigmática deste período histórico. Eu tendo para a tese que ele era um bom homem e que se meteu ali num caminho que depois já não dava para recuar. Mas eu não sei até que ponto, mas pronto, isto é achismo, não é? Eu não sei até que ponto é que a gestão do Costa Gomes ao longo daqueles meses não é à vista. Também deve ter sido, claro. E vejo um pouco o mesmo no próprio Otelo. Porque o Otelo não é sempre à vista. é sempre à Sim, vista. o Otelo é assumidamente à vista. Pronto, quer dizer, O Otelo, quando chegou da Suécia, era social-democrata, quando veio de Cuba era pró-cubano, quando veio de não sei onde, ele mudava todos os dias de edição. E quer dizer, e quando não se. Do que é que vale um chefe militar? Que influência é que tem um chefe militar, seja ele Presidente da República ou comandante de quartel, se os soldados não obedecerem? Claro. Mas o que se viu ali no 25 de novembro é que eles obedeceram à cadeia de comando. Eles obedeceram. Há um dos quartéis em que eles fazem uma votação. Estamos a favor ou contra estarmos ocupados? Literalmente, eles votam. E com os ocupantes lá... À espera da decisão. Eles sentam-se e votam. E são esmagadora maioria contra a ocupação. Pois. Mas ninguém se vai embora. Pois. Eles ficam lá todos juntos. A ver o que é que aquilo foi dá. só um statement. Quer dizer, ninguém obedecia a ninguém. Pois. Havia também aqui muito idealismo portanto, e muita eu não sei até que ponto é que o nestas Costa coisas. Gomes podia ter clarificado mais cedo, ou que o hotel podia ter... Não, o Costa Gomes, pouco tempo antes, também descreve, há uma manifestação enorme em frente ao Palácio de Belém. Sim. Não é? E o Costa Gomes vai àquele varandinho e diz: eu daqui prometo que nunca haverá social-democracia em Portugal, que é uma coisa extraordinária. Mas não há gente que houvesse. mas nunca haverá. Ele se calhar tem razão. Mas o que é extraordinário é ouvir o que ele dizia. Ouvir o que ele dizia, por exemplo, pouco tempo antes, ainda ao Presidente, ou então Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, porque Sim, o discurso dele era completamente quando diferente. era chefe de Estado-Maior. Ele era uma espécie de Talleyrand também. Era. Foi uma espécie de Talleyrand. Sim. Aliás, há uma coisa muito... Eu não resisto a dizer isto, que é, bem, pelo menos conta-se, eu não vi, mas quando o Spínola faz o Portugal e o Futuro, portanto aquele livro em que ele defendia a autodeterminação naqueles termos do Spínola, especiais, o federalismo, e completamente ultrapassados pela história, mas na altura era revolucionário praticamente, porque deixava de ser o império, deixava de haver colónias e não sei o quê. Quando ele escreveu aquele livro, Portugal e o Futuro, o livro tinha que ser aprovado pelo chefe dele, pelo superior o hierárquico. chefe do Spínola era o Costa Gomes, que era chefe de Estado-Maior, enquanto o Spínola era subchefe ou vice-chefe de Estado. E o despacho do Costa Gomes era qualquer coisa como: não li, mas vindo de quem vem só pode ser boa obra para a nação. Pronto. É um monumento à ambiguidade e à desresponsabilização. Mas talvez fosse o que ele tivesse feito melhor. Porque ele nem se comprometia, nem se descomprometia, mas deixava passar. Quer dizer, a gente nunca percebe muito bem, porque ele era um matemático brilhante, o Costa Gomes, não era um... E no fundo... quer dizer, não era aquele tipo militar que a gente não sabia. E no fundo, o que é mais estranho é que ele fez uma carreira militar e ele, no fim, era quase antimilitarista. Aliás, quando ele vai para o Conselho Soviético... Para a Paz e Cooperação. Para a Paz e Cooperação, muda por completo. Portanto, é uma pessoa também de que a Revolução
lhe revolveu por completo o cérebro. Eu acho que fala-se muito do Ianes, do Vasco Lourenço, do Jaime Neves. Mas o Costa Gomes foi decisivo. Eu acabo o livro com a ideia de que o Costa Gomes foi absolutamente decisivo. Eu também sempre tive mais essa que ideia. Porque o Ianes é decisivo a controlar os Mas num falcões, momento como e lhe num chamam. momento operacional. Mas é operacional. O Jaime Neves é operacional. O Vasco Lourenço... O Jaime Neves, felizmente, é operacional. Felizmente. Se eu fosse conceptual, que isto sim, estava tudo virado. Mas mesmo o Vasco Lourenço está muito mais a comandar o terreno do que propriamente a política no dia. Os dois cérebros, nesta altura, era o Costa Gomes e o Melo Antunes. Os dois cérebros do processo. O Costa Gomes, a gestão que o Costa Gomes faz dos 9, do Cunhal, do hotel, e em garantir que aí o decisivo, o Ianes, quando querem bombardear o rally, já o tanque, querem bombardear tanques 2 dias depois, lá ia o Zeca Afonso à vida. Aí o Ianes é absolutamente decisivo. Perentório, sim. E o Vasco Lourenço, idem. São decisivos a controlar eu tenho muita pena num dos livros, há um dos livros escritos por um homem da extrema-direita que diz: fomos os idiotas úteis nisto. Eu não vou arriscar quem foi, porque não tenho a certeza absoluta, mas eu li: fomos os idiotas úteis nisto. Isto foi uma luta entre socialistas. E é mais ou menos, andava longe da verdade. Não anda muito longe não da andava verdade. Longe da verdade. Os 9 não precisavam de uma tropa funcional, organizada, obediente. Não iam encontrar nada disso na esquerda. Não havia tropa obediente na esquerda. Dos comandos, com o Jaime Neves à frente, que era respeitadíssimo pelos comandos, que os escolheu ainda por cima. Sim. A resposta dos 9 é preparada com muitos meses de antecedência, porque as companhias do Jaime Neves são literalmente homens escolhidos pelo Jaime Neves. Sim. Já estavam todos retirados. Eram legais ao Jaime Neves. Portanto, aquela tropa, eles sabiam que respondia. Se tentassem dar uma ordem ao Raliza ou a tanques, era preciso fazer 2 plenários, 4 assembleias e eventualmente não sei quantas votações. E eventualmente no fim diziam: não vamos. Pois. Portanto, agora, a seguir, esta gestão do Costa Gomes, com a informação, a velocidade a que circulava a informação naquela altura, eu acho absolutamente brilhante. Sim, mas o Ianes o Ianes também é importante. Sim, não, eu não estou a desvalorizar o Ianes. Mas o Costa Gomes foi ao longo de todo este período complicadíssimo, de 11 de março a 25 de novembro, e depois, até os tempos depois, porque as coisas não estancaram imediatamente a 25 de novembro, aliás, porque logo 2 dias depois houvesse. Mas nessa altura o Ianes já não era apenas um comandante operacional, mas já tinha sido, era provisoriamente chefe de Estado-Maior do Exército. E depois foi de facto efetivo a partir de dezembro, não é? Há um livro muito divertido escrito por um fã do Jaime Neves, não sei se amigo, mas o próprio autor assume-se como: eu gosto da figura de Jaime Neves, chama-se Homem Boémio e de Guerra. Assim, Sim. O livro é divertido porque mostra o Jaime Neves sem filtros. De outra forma, sim. O livro é muito divertido. Eu julgo que é nesse livro que eles falam dos comandos terem nascido para a guerra, e que aquele grupo de comandos em novembro é formado para combater o PCP. Eu não estava a desvalorizar o Ianes. O Ianes, no quartel da Amadora, e isso está em várias fontes, o quartel da Amadora enche-se de voluntários para caçar o PCP. Exatamente. Durante o dia aparecem vários relatos de várias pessoas diferentes que dizem: de repente aquilo estava cheio de gente que nunca tinha aparecido. Ia dizer: é para ir caçar o PCP. Querem bombardear. E aí o Ianes diz-lhes: ninguém vai bombardear ninguém. Aí é porque o Ianes também tem uma posição centrista, quer dizer, moderada, de bom senso. Bom senso. Como aliás o Melo Antunes. Perante tanta radicalização à esquerda e à direita, manteve o bom senso. Mas, por exemplo, vamos lá ver, o Costa Gomes, depois de 25 de novembro, ainda fica presidente até junho do ano seguinte. Até junho, sim. Portanto, estamos a falar não muda nada. 7 meses e já não manda nada. Já Desapareceu da história completamente.
É um tempo muitíssimo mais calmo e o governo provisório mantém-se. Pinheiro de Azevedo mantém-se. Há um episódio que eu acho que já é dia 27. Não quero De novembro. De novembro. Ainda estamos em recolher obrigatório. Ainda estamos em recolher obrigatório. 6 dias, olha aqui. Em que o Jaime Neves e os seus comandos arrancam para a 5ª Divisão. Que já tinha sido extinta. Mas estavam lá. Estavam lá, é onde era Grão-Pará, ali na Rua Castilho. Estavam lá. Terá sido da 5ª Divisão que sai a ordem para eles saírem. Mas, no dia 27, o Jaime Neves e os seus comandos arrancam para lá porque supostamente havia uma informação de que estava lá o hotel e a sua entourage a preparar um segundo round. A confiança que o General Ramalhianes e o Vasco Lourenço tinham no Jaime Neves era tanta que assim que sabem disto, arrancam eles os dois para lá. Para evitar que houvesse excessos. Pois. São presos vários militares. Um granel, como eles diziam. Uns fogachos. Houve um que me disse assim, aquilo na ajuda Aquilo não foi um tiroteio, foram os fogachos. Aquilo foi um grande granel. Morreram 3. Mas eles arrancam para controlar, porque a ideia de que aquilo era uma equipa coesa, o grupo dos 9 também não era uma equipa absolutamente coesa. Ali nada era coeso na altura. Portanto, sim, eu não estava a desvalorizar o General Ramalhianes. Há um que passa mais ao lado e que não lhe dão o devido mérito, eu acho. Porque ele sempre fez parte da sua... Eventualmente fazia parte da sua desaparecido a personalidade. seguir. E fazia parte da sua personalidade. A descrição fazia parte da sua personalidade. Enfim, Filipe, ainda há de haver um novo round. Com certeza ainda estaremos aqui a falar do 25 de novembro para o ano, mais vezes. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.